Aleluias! Glória a Deus! Paz seja com todos. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Glória a Deus! Toda honra, todo louvor sempre dado ao nosso Deus por toda a sua vida, por tudo que Ele é. Ele é o mais importante do que o que Ele faz. Claro que o que Ele faz também é muito relevante, mas a pessoa dele, o caráter do nosso Deus, a essência de Jesus Cristo, o nosso amado das nossas vidas, das nossas almas, aquele que permanece fiel, mesmo quando a gente desliza, quando a gente dá uma mancada na vida, ele sim continua constantemente fiel e nos amando e nos guardando e nos protegendo sempre de tudo. Só gratidão a Deus por todas essas coisas. Estou aqui de volta aqui. Estive ausente, né? Porque esses dias eu fui para o Rio de Janeiro. Estive lá no estado do Rio de Janeiro para a Expo Cristã. E faltou alguns dias aqui para concluirmos uns dias de leitura bíblica. Mas estamos aqui, vamos colocar em dia. E claro, sempre com as nossas bandeiras de todos os estados. Hoje eu estou aqui com a bandeira de Minas Gerais. Estou aqui com a bandeira do estado de Minas Gerais, esse estado que eu amo de paixão, imensamente eu amo Minas Gerais. Já, já vão muitos anos que eu vou para a capital BH e eu sou um pouco desconfiado para falar desse estado, gente. Sou um pouco desconfiado para falar de Minas Gerais. Então, amo Minas Gerais. Se tem algum mineiro aqui, Deus abençoe os mineiros de todas as regiões, da capital, do interior, ali das regiões ali em volta do entorno da grande BH e muito mais. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler a Bíblia? Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, porque é nela que nós pautamos a nossa vida. Nossa vida é pautada aqui. Nós não devemos negociar os nossos valores de vida, nossos valores, nossos princípios devem ser princípios pautados biblicamente e dele não distorcermos jamais. Amém? Vamos orar então a Jesus, primeiramente ao Espírito Santo, para que ele nos guie sempre. Deus, Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da oração e da verdade, Espírito Santo, eu não sei orar como me convém, mas sei que me convém orar. Obrigado por estar aqui, meu Pai, em mais um dia de leitura bíblica, e ao teu nome seja louvado e glorificado. Usa-me, meu Pai, na sua palavra, dai-nos o entendimento, compreendimento, interpretação e sabedoria, revelação da sua palavra, meu Pai. Pois é o próprio Senhor, ó Pai, conosco, meu Pai, falando aqui com ela aberta. Em nome de Jesus Cristo, abençoa todos que estão participando e que todos sejam tocados, abençoados, Pai. E abençoa Minas Gerais sempre também, Deus. Que a tua palavra, meu Pai, o Evangelho, meu Pai, que Minas Gerais é um dos berços aqui no Brasil do cristianismo, do Evangelho, meu Pai. Obrigado por esse estado. Obrigado por me permitir estar indo há muitos anos e que continue me abençoando a estar indo, a estar colocando os pés em Minas Gerais. E eu digo, Senhor, ó Pai, a Ti, Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, o que o Senhor fizer em Minas Gerais, o que o Senhor fizer em Belo Horizonte, em todos os lugares, meu Pai, não faça sem mim, meu Pai. Não me deixe de fora, como também não deixe esse meu irmão, essa minha irmã, esse abençoado, esse filho teu, essa filha tua de fora do que o Senhor quer fazer nesse Brasil. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 13 em diante. Continuando. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-lo a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor, o nosso Deus, vai por vocês.
a prova para se ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor, nosso Deus. Temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção ao que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. E o profeta ou o explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta, e assim tirarão o mal do meio do povo. Verso 6. Talvez chegue perto de você o seu irmão, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a sua querida esposa, ou o seu melhor amigo, procurando em segredo levá-los a adorar outros deuses, que nem você, nem os seus antepassados adoraram. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses de povos vizinhos ou de povos que vivem longe em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa convença nem escute o que ela disser. Não tenham dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas. Atire a primeira pedra, e depois que todos os outros atirarem pedras, também assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, ouçam a dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave do meio do povo de Israel, então vocês deverão matar à espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Verso 16. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontem na praça e queimem tudo. E também a cidade como oferta ao Senhor nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas, e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim, o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou os nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. E o Senhor, nosso Deus, fará isso, se vocês derem atenção às suas ordens e se obedecerem todas as suas leis que estou dando a vocês hoje, e se fizerem aquilo que acha bom. Glória a Deus. Só uma ênfase aqui, a versão que eu estou lendo, que eu sempre digo, é a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E eu estou gostando muito. Não sei se todos têm a preferência por ela, assim, né? Alguns, a maioria, é pela NVI ou pela Almeida atualizada, Almeida corrigida, mas eu tenho gostado muito da NTLH, tem me abençoado muito. Deuteronômio capítulo 14, contra o luto pagão, verso 1 em diante. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem rapem a cabeça, como os outros povos fazem, pois vocês são povo escolhido do Senhor nosso Deus.
entre todos os povos da terra. Ele o escolheu para serem somente dele. Os animais puros e os animais impuros. Subtítulo Levítico 11, verso 1 ao 47. Verso 3 em diante de Deuteronômio 14. Não comam nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, corços, cabritos selvagens, antilopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm o casco dividido em dois e ruminaram e podem ser comidos, mas nenhum animal deve ser comido, a não ser que tenha o casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens, pois ruminaram, mas não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não comam carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros, porque têm o casco dividido, mas não ruminam. Perdão. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles, quando estiverem mortos. Verso 9. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: a águia, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, corvos marinhos e cegonhas, graças e polpas, e também morcegos. Todos os insetos que voam não são impuros. Vocês não podem comê-los, mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal ao estrangeiro que moram nas cidades de vocês, ou podem vendê-los a outros estrangeiros. Mas vocês não podem comer, pois são povo escolhido do Senhor, nosso Deus. Não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. A lei dos dízimos. Verso 22. Todos os anos juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para sempre. Mas se o lugar... vamos voltar aqui no versículo de número 22 em diante de novo. 24, desculpa, tá? É que fala assim: não façam isso para temer a Deus. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar, 24 em diante, mas se o lugar de adoração ficar muito longe, e se for impossível levar até aquela 10ª das colheitas, com que Deus os abençoou, então façam isto: vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido, e ali comprem tudo o que quiserem comer, carne de vaca ou de carneiro, vinho ou cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e divirtam à vontade. Porém, não se esqueçam os levitas que moram na cidade de vocês. Eles não receberão terras em Canaã. Comam as outras tribos
de 3 em 3 anos. Juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, e é também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, os abençoe tudo o trabalho de vocês. Deuteronômio, capítulo de número 15, o 7º ano, subtítulo Levítico 25, verso 1 ao 7. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim que tiverem emprestado dinheiro a outro israelita. Perdoará a dívida. Ele não existirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que ele lhe vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre. Se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje estou dando a vocês, conforme prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver algum israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e os ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer quando estiver perto o 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Se não, ele gritará a Deus contra você e você será culpado do pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim, o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos. Os escravos. Subtítulo Êxodo 21, verso 1 ao 11, verso 2 em diante do capítulo de número 15 de Deuteronômio. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será seu escravo 6 anos. No 7º ano, você lhe dará a liberdade e, quando ele for embora, não deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você e dê ao escravo ovelhas e cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor nosso Deus os tirou de lá. É por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e sinta tão bem na sua casa que não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será o seu escravo por toda a vida. E faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga
a um empregado: faça o que eu mando, e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. A primeira cria das vacas e das ovelhas. Verso 19. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias das vacas. Todos os anos levem esses animais para o lugar de adoração escolhido por Deus, o Senhor, e ali, na presença de Deus, vocês e suas famílias comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne desses animais defeituosos, como se comessem carne de gazela ou de veado. Porém, não comam o sangue. Despejem o sangue no chão como se fosse água. Deuteronômio, capítulo de número 16. A festa da Páscoa, pães sem fermento. Subtítulo: Êxodo 12, 1 ao 20. Levítico 23, capítulo 23, versos 5 ao 8. E Números 28, verso 16 ao 25. Verso 1 em diante, de Deuteronômio 16. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra a Deus, no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor, nosso Deus, tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam sacrifício a ele, um animal tirado do seu rebanho e de ovelhas, e do seu gado para a festa da Páscoa. Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento, comam somente o pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. E esse pão, chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam do dia em que saíram do Egito. Durante os 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa. E o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele dia, e não devendo sobrar nada para o dia seguinte. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar. Só isto é no lugar de adoração, escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhe está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Cozinhe e comam um animal ali no lugar de adoração, escolhido por Deus, e na manhã seguinte voltem para casa. Nos 6 dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma reunião especial em honra do Senhor, nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. A festa da colheita. Subtítulo: Êxodo 34, 22, Levítico 23, verso 15 ao 21, Números 28, verso 26 ao 31, verso 9 em diante. 7 semanas depois de começarem a colher cereais, comemorem a festa da colheita, em honra do Senhor nosso Deus. Ofereçam a ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que
e no lugar que tiver escolhido para ele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem, não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente essas leis. A festa das barracas. Subtítulo Levítico 23, verso 33 ao 43. Números, capítulo 29, verso 12 ao 38, verso 13 em diante. Depois de separarem os cereais de palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias e em honra do Senhor, nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhe dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. São estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele estiver escolhido para nele ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita, a festa das barracas, que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Os deveres dos juízes. Verso 18, e o subtítulo é Êxodo 23, 1 ao 9. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhe der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças. Trarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentença injustas. Sejam honestos, sejam sempre corretos para que vivam e tomem posse dessa terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Contra a idolatria. Moisés continua dizendo: quando vocês construírem um altar para Deus, o Senhor, não coloquem perto de um poste da deusa Ássera ou uma coluna do deus Baal. O Senhor, nosso Deus, detesta esses ídolos pagãos. Deuteronômio 17. Não ofereçam sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, um touro ou uma ovelha que tenha defeito. Deus detesta isso. É possível que em alguma das cidades que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele. Isto é, adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. Se souberem que alguém está fazendo isso, examinem o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, levem a pessoa, seja homem ou mulher, para fora da cidade e a matem a pedradas. Mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois, todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Julgamento de casos difíceis. Verso 8 do capítulo 17 de Deuteronômio.
Pode acontecer que em uma cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato ou questão de propriedade, ou seja, de violência ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado, e apresentem o caso aos sacerdotes, levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo todas as instruções. Aceitem a decisão deles e sigam as instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles derem. Mas se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém mais fará a mesma coisa. Os deveres do rei. Verso 14. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiver morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não matará homens ao Egito. Não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muitas pratas e ouro. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei para que aprenda a temer o Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, se ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá finalmente todas as leis. Assim, reinará muitos anos e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Deuteronômio capítulo 18. Direito dos levitas e dos sacerdotes. Moisés disse ao povo, a tribo de Levi: não receberá terras em Canaã como outras tribos. Portanto, os sacerdotes levitas receberão a sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. Eles não terão terras conforme o Senhor, seu Deus, prometeu. A parte dessa tribo é o direito dos homens servirem como sacerdote do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bodes ou em sacrifícios a Deus, os sacerdotes receberão o quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado, primeiro sejam cereais, ou vinho, ou azeite, ou lã, pois o Senhor, nosso Deus, os escolheu entre todas as tribos de Israel, para que eles e os seus descendentes o sirvam como sacerdote para sempre. Se um levita que estiver morando em uma das cidades de Israel
desejar ir ao lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor, nosso Deus, como fazem os outros levitas que estão ali, e receberá a mesma quantidade de alimentos que outros sacerdotes recebem. Além disso, poderá ficar com tudo o que sua família mandar. Condenação de costumes pagãos. Verso 9 em diante. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tirarem sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e, por isso mesmo, está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas essas coisas, sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Deus promete enviar outro profeta. Verso 14. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes. Mas o Senhor, nosso Deus, não quer que vocês façam isso. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta, que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigue a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta, que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Profetas falsos. Verso 20 em diante. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome dos outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês ficarão pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus? O Senhor, fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Deuteronômio capítulo 19. As cidades fugitivas. As cidades para fugitivos. Subtítulo Números 35, verso 9 ao 29. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que morar na terra, que ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então, dividam o país em 3 partes, e em cada uma delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém que era seu inimigo, poderá fugir para
uma dessas terras, onde ninguém poderá matá-los. Por exemplo, 2 companheiros entraram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte que o ferro salta do cabo e bate no companheiro, e ele morre. Então aquele homem irá para uma dessas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria de pegar aquele que mandou o companheiro, e o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor nosso Deus lhe der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhe dará mais terras se vocês obedecerem a todos os mandamentos que eu estou dando a vocês hoje. Se amarem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, e se nunca desviarem dos caminhos que ele mostra, se escolherem mais essas cidades para os fugitivos, então morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhe está dando. E vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade, tirem do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. As divisas. Verso 14. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. As testemunhas. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for uma testemunha, não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado. E se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queira para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio, capítulo de número 20. Leis de guerra. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e têm muito mais cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes,
Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: Israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Depois disso, os oficiais dirão: Se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Se não pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha a morar na casa, e se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Se não pode acontecer que ele morra na batalha e o outro homem colha as uvas, e se houver aqui um homem que seja que verso 7. E se houver aqui um homem que já contratou casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa, se não pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com sua mulher. E os oficiais dirão também: Se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Se não pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabarem de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos, farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade, e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem à espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor, nosso Deus, lhe dará o que era do inimigo, e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores, conforme Deus mandou. Acabem com todos estes povos, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os aveus e os jebuseus. Matem todos para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e que dormem a conquistá-la. Vamos ler o verso 19 de novo. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali, como dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês a destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas, e usem os troncos do cerco da cidade, até que sejam conquistadas. Deuteronômio capítulo de número 21. Crimes de morte. Moisés disse ao povo: Quando vocês estiverem vendo a terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado,
e não descubra quem foi que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar e onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí, os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo pegarão uma bezerra que ainda não tinha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeiro que nunca seca e onde a terra nunca foi arada, nem semeada, e ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para o servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado levarão as mãos por cima do animal morto e dirão: nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim, o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Prisioneiros de guerra. Quando o Senhor nosso Deus fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto um mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la, nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Os direitos do primeiro filho. Verso 15. Pode acontecer que um homem tenha duas mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ela gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os seus filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar aos direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é primeiro e os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Filhos desobedientes, verso 18. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então, os pais devem levá-los aos líderes da cidade e, no lugar de julgamento na praça pública, eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde e não nos obedece. Gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Diversas leis, verso 22. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado em um poste de madeira, não deixe que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol,
pois o corpo pendurado, assim faz maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando para ser de vocês. Deuteronômio 22. Se a vaca ou carneiro de um israelita fugir do trono e você vir o animal andando solto, não faça de conta que não viu. Leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou o boi que é de outro israelita cair na estrada e você vir o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão, e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Não ponham junto um boi e um jumento para puxarem o arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturado. Ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Pureza sexual e casamento. Verso 13 do capítulo de número 22. Pode acontecer que um homem case e depois de ter relações com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública, mostrarão um lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela. E começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. Pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então estes pegarão o homem que lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado, assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher, e ele nunca poderá mandá-la embora. Mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes levarão para perto da porta da casa do pai, e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel, antes de casada e enquanto ainda vivia na casa do pai. Ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado
for encontrado numa cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento. Verso 23. Se uma cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas, se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo, ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa e nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relações com uma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Deuteronômio capítulo 23. Vamos refrescar a garganta. Bebam água, se hidratem. Pessoas que não podem fazer parte do povo de Deus. Verso 1 em diante. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha o membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele, nem os seus descendentes até 10 gerações. Nenhuma amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora, porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhe deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor, nosso Deus, não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção, porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos. Não desprezem os edomitas, verso 7. Não desprezem os edomitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Limpeza no acampamento. Quando estiverem acampados durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os torne impuros. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de um esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde tomará um banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Arranjem um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidades. Junto com as suas armas, levem uma pá e, antes de fazer necessidades, cavem um buraco e depois cubram as fezes com a terra.
o Senhor, nosso Deus, está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele coisa que não ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Diversas leis. Verso 15. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não entregue ao dono. Ele deverá ficar morando em qualquer outra cidade israelita Verso 16. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem, praticará a prostituição nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor para pagamento de uma promessa feita ao Senhor nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro. Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrem de outro israelita, para que o Senhor, nosso Deus, abençoe tudo o que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Quando você fizer uma promessa ao Senhor, nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida e é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Quando estiver andando em um caminho que atravessa a plantação de uvas de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser. Porém, não carregue uvas em cesto. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada, que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos. Porém, não use foice para colher as espigas. Deuteronômio, capítulo de número 24. Vamos lá. A mulher divorciada. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá e então poderá acontecer que case com outro homem e que este também não goste mais dela e se divorcie, ou então poderá acontecer que ele morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor, nosso Deus, lhe está dando para vocês. Diversas leis. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por um ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa um ano fazendo com que sua esposa se sinta feliz. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento 2 pedras de moinho que ele usa para moer o trigo, e não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois se ele não estiver as duas, não poderá moer o trigo e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo ou vender, esse criminoso será morto. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel.
Se você ficar com uma doença contagiosa da pele, siga com todo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeça todas as ordens que eu dei a eles. Não se esqueça aquilo que o Senhor nosso Deus fez com Miriam quando estávamos saindo do Egito. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita e ele prometer com garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele traga para você. Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Devolva-a ao dono antes do pôr do sol, para que use como cobertor. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor nosso Deus acha certo. Não explore o empregado, não explore o empregado pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado do pecado. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva a quem vocês emprestam alguma coisa. Lembre que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, nosso Deus, os tirou dali. Por isso, eu exijo que obedeçam essa lei. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, volte para pegá-lo, mas não deixe lá no campo para que os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim, o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que vocês fizerem na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, e façam uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. É por isso que eu exijo que obedeçam essa lei. Deuteronômio capítulo 25. Quando dois israelitas tiverem uma questão, levem o caso para serem julgados pelo juiz. Um dos dois será julgado culpado e o outro inocente será culpado. Verso 26. Se o culpado for condenado a receber chicotadas, o juiz fará deitar-se no chão e na sua presença o homem será chicoteado, recebendo o número de chicotadas que ele merece, de acordo com o crime que cometeu. O máximo que alguém pode receber são 40 chicotadas. Mais do que isso seria humilhar um israelita em público. Não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. O dever de casar com a viúva do irmão. Moisés disse ao povo, verso 5: Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido,
para que o seu nome não desapareça de Israel. Mas se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. Ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o seu dever, casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas se ele insistir dizendo que não quer casar com a cunhada, ela chegará perto dele e, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é assim que se faz com o homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. E dali em diante, a família dele será chamada de família do homem que não foi descalço. Outras leis. Verso 11. Quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles não deve chegar e agarrar o membro do outro a fim de ajudar o marido. Não tenham dó nem piedade. Cortem a mão da mulher que fizer isso. Não leve na bolsa dois pesos diferentes, um maior do que o outro. Nem tenham em casa duas medidas diferentes, uma maior do que a outra. Usem pesos e medidas certos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando. Ele detesta todas aquelas que fazem essas coisas desonestas. Ordem para destruir os amalequitas. Perdão. Lembre-se daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fortes que estavam vindo atrás dos outros. Portanto, quando o Senhor nosso Deus lhe estiver dado a terra que vai ser de vocês, e tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor, acabem com os amalequitas, matem todos, para que ninguém lembre mais deles. Não esqueçam essas ordens. Deuteronômio capítulo 26. As ofertas das colheitas. Verso 1 em diante. Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, depois de morarem lá algum tempo. Cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu. Você deve colocá-las num cesto e levar para o outro lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro que hoje estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração: o meu antepassado foi um amareu, que não tinha lugar certo de morar. Ele foi com a família para o Egito, e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer os trabalhos pesados. Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos.
com a sua força e com o seu poder. Ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito, e nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me destes. Depois coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus deu a você e a sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que morarem onde você vive. Os dízimos. Verso 12 em diante. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano, e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Depois, na presença do Senhor, nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas a parte das minhas colheitas, que pertence a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos, não deixei de cumprir nenhum deles, e fiz tudo o que me mandastes a respeito do dízimo. Não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto. Não levei nenhuma parte para fora da cidade quando estava impuro. Nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos. Fiz tudo o que mandastes, ó Senhor, meu Deus, e obedeci a tua ordem. Olha do céu onde moras, ó Deus, e abençoe-nos, o teu povo de Israel, e abençoa esta terra boa e rica, que nos deste conforme prometestes aos nossos antepassados. Israel, o povo de Deus. Moisés disse ao povo: hoje o Senhor, nosso Deus, está mandando que vocês obedeçam esses mandamentos. Portanto, cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma. Hoje vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus e prometeram andar sempre nos caminhos dele, obedecendo às suas leis e aos seus mandamentos e fazendo tudo o que ele mandar. E hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são o povo que é somente dele, e manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. Assim, ele vai abençoá-los, dando-lhe mais fama, glória e honra do que qualquer outro povo que ele criou. E conforme ele disse, vocês serão o seu povo escolhido, o povo que somente é dele. Deuteronômio, capítulo de número 27. Preparativos para a entrada em Canaã. Moisés, junto com as autoridades de Israel, deu ao povo as seguintes ordens: obedeçam a todos esses mandamentos que hoje estou dando a vocês, depois de atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Levantem pedras grandes, pintem com cal e escrevam nelas todas essas leis e mandamentos. Vocês vão entrar na terra boa e rica que o Senhor, o Deus de nossos antepassados, está dando a vocês conforme prometeu. Quando isso acontecer e vocês estiverem do outro lado do rio Jordão, levantem estas pedras no monte Ebal, como estou mandando hoje, e as pintem com cal. Construam ali um altar ao Senhor nosso Deus, usando pedras que não tenham sido cortadas com ferramentas. Escolham pedras
brutas para construírem o altar e sobre ele ofereçam ao Senhor sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Comam todos os sacrifícios e alegrem-se ali na presença de Deus, o Senhor. Nas pedras pintadas, escrevam com cuidado todas as palavras da lei de Deus. Então Moisés, junto com os sacerdotes levitas, disse a todos os israelitas: Povo de Israel, fique quieto e preste atenção. Hoje vocês se tornaram o povo do Senhor, nosso Deus. Portanto, obedeçam a tudo o que ele mandar e cumpram todos os mandamentos e todas as leis que estou dando a vocês hoje. As maldições. Nesse verso 11 em diante do capítulo 27 de Deuteronômio. Nesse mesmo dia, Moisés disse ao povo de Israel: Depois que estiverem atravessado o rio Jordão, vocês serão abençoados do alto monte Gerizim. Ficarão nesse monte as seguintes tribos: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. As maldições serão ditas no monte Ebal, e ali ficarão as seguintes tribos: Ruben, Gate, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas falarão bem alto ao todo o povo. Verso 14. Os levitas falarão bem alto a todo o povo assim: Maldito seja aquele que fizer imagem de pedra, de madeira ou de metal para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que fizer um cego errar o caminho. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres do pai, pois isso é uma vergonha para o pai. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com um animal. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja irmã por parte de pai e mãe, ou somente por parte de pai. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que matar outro israelita à traição. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que não obedecer essas leis de Deus. E o povo responderá: Amém. Deuteronômio, capítulo de número 28. Esse capítulo conhecidíssimo por muitos, onde ali fala das bênçãos e das maldições, né? Nós vamos ler esse capítulo agora, completo. Bênçãos para os obedientes. Levítico capítulo 26, subtítulo, né? Verso 13 ao 13 e Deuteronômio 7, verso 12 ao 24. Vamos lá. Moisés disse ao povo: Se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação no mundo. Obedeçam ao Senhor seu Deus, e Ele lhe dará todas essas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus o abençoará, dando-lhe muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas.
Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada, com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão junto em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem, e lhe dará tanto trigo com os seus depósitos ficarão cheios, e ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Se obedecerem todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, ele fará com que sejam seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Eles lhe dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Deus abrirá o céu e guardará as suas ricas bênçãos e lhe dará chuvas no tempo certo. Assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém, se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus que hoje estou dando a vocês. Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações, e não no último, e fará também o que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro, e nunca adorem e nem sirvam outros deuses. Castigo para os desobedientes. Verso 15 em diante. Porém, se vocês não derem atenção ao Senhor, nosso Deus está mandando, e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos que estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Deus os amaldiçoará dando-lhes pequenas colheitas de trigo e de cevadas e pouco alimento. Deus os amaldiçoará dando-lhe poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gados e de ovelhas. Deus os amaldiçoará em tudo o que fizerem. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças, e até todos que moram na terra vão invadir o que vai ser de vocês. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres. Mandará secar e ventos muito quentes, e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. Não haverá chuva e o chão ficará duro como ferro. Em vez de chuva, o Senhor Deus mandará pó e areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Vocês morrerão e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes, e ninguém os enxotará. O Senhor Deus castigará vocês com tumores, como fez com os egípcios. Vocês sofrerão
de úlceras, chagas e coceiras sem cura. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho. Vocês fracassarão em tudo o que fizerem, serão perseguidos e explorados a vida inteira, e não haverá ninguém que os socorra. Você contratará casamento, mas outro homem terá relações com a moça. Você construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma parreira, mas não colherá as uvas. Você verá o seu gado sendo morto, mas não comerá da carne. Verá outros levarem embora os seus jumentos. Estes não serão devolvidos. Os inimigos levarão as suas ovelhas, e não haverá ninguém para socorrê-los. Na presença de vocês, estrangeiros, pegarão os seus filhos e as suas filhas e os levarão embora como escravos. Vocês morrerão de saudades deles, mas não poderão fazer nada para trazê-los de volta. Estrangeiros virão e levarão os cereais com que tanto trabalho vocês plantaram e colheram. Todos os dias vocês serão maltratados e perseguidos, e ficarão loucos por causa dos maus tratos que vão receber. O Senhor Deus os castigará com tumores incuráveis nas pernas, da ponta dos pés até a cabeça. O corpo de vocês ficará coberto de feridas que nunca saram. O Senhor Deus levará todos vocês, junto com o rei que tiverem escolhidos, para um país estrangeiro que vocês nem os seus antepassados conheciam. Ali vocês adorarão deuses de maneira e de pedra. Os povos dos países para onde o Senhor os levará ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Eles farão mal e zombarão de vocês. Vocês plantarão muitas sementes, mas a colheita será pequena, porque os gafanhotos acabarão com tudo. Vocês farão plantações de uvas e cuidarão delas, mas não colherão as uvas, nem beberão do vinho, pois os bichos acabarão com as plantas. No país inteiro haverá muitas oliveiras, mas vocês não terão azeite para se ungirem, pois as azeitonas cairão das árvores antes de ficarem maduras. Vocês terão filhos e filhas, mas os estrangeiros como prisioneiros. Os gafanhotos destruirão todas as árvores e todas as plantas da terra de vocês. Os estrangeiros que moram no meio de vocês ficarão cada vez mais poderosos, ao passo que vocês ficarão cada vez mais fracos. Eles emprestarão a vocês, mas não tomarão emprestado de vocês. Eles ficarão no primeiro lugar entre as nações, e vocês ficarão no último. Fim do segundo discurso de Moisés. Moisés disse ao povo: todas essas maldições cairão sobre vocês e os perseguirão até os destruírem completamente, pois vocês não deram atenção ao que o Senhor nosso Deus disse, e não obedeceram às leis e aos mandamentos que deu a vocês. Essas desgraças serão para sempre a prova de que Deus castigou vocês e os seus descendentes. O Senhor lhe dará tudo o que é bom, mas se vocês não servirem com alegria e gratidão, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. Vocês os servirão com fome e com sede, sem roupa e precisando de tudo. Deus tratará vocês com crueldade até os destruir. O Senhor Deus fará vir contra vocês de longe, lá do fim do mundo, um povo estrangeiro que fala uma língua que vocês não entendem. Eles os atacarão como
águia. São gente cruel, que não respeita os velhos, nem tem pena dos moços. Eles vão devorar todo o seu gado e todas as suas colheitas, e vocês morrerão de fome. Eles não deixarão para vocês nem cereais, nem vinho, nem azeite, nem crias de vacas e de ovelhas. Cercarão as cidades onde vocês moram até que caiam as muralhas altas e fortes em que vocês confiam. Todas as cidades da terra que o Senhor nosso Deus lhe deu serão cercadas pelos inimigos. O cerco será terrível, os moradores das cidades ficarão desesperados, que comerão os próprios filhos que Deus lhe deu. A situação será tão terrível que não haverá nada para comer. Até o homem mais educado e carinhoso ficará tão desesperado que comerá os próprios filhos, e será tão mau que não repartirá carne com os irmãos, nem com a sua querida mulher, nem com os outros filhos. A situação será tão terrível que até a mulher mais delicada e carinhosa, que nunca precisou andar a pé, quando saia de casa, ficará tão desesperada que comerá às escondidas seu bebê recém-nascido e a placenta também. Ela será tão má que não dará nenhum pedaço para o seu querido marido nem para os outros filhos. Se vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas neste livro e não respeitarem o nome do Senhor, nosso Deus, esse nome que é glorioso e causa medo, então ele castigará vocês e os seus descendentes com pragas, com doenças, com terríveis e demoradas doenças. Ele os castigará com as mesmas doenças com que castigou os egípcios, doenças que não têm cura e que deixam vocês com tanto medo. O Senhor mandará também doenças e pragas que não estão escritas neste livro da lei e os destruirá. Vocês que já foram tão numerosos como as estrelas do céu ficarão um punhado de gente, porque não obedeceram às ordens do Senhor nosso Deus. E assim, como o Senhor tinha prazer em abençoá-los e fazer com que aumentassem em número, assim também terá prazer em castigá-los e destruí-los. Vocês serão arrancados da terra, que vão invadir, que vai ser de vocês. O Senhor Deus os espalhará por todos os países, de uma ponta do mundo à outra. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E também nesses países vocês não terão sossego, nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. A vida de vocês estará sempre em perigo, dia e noite, e o medo os acompanhará, e vocês ficarão desesperados da vida. Vocês terão tanto medo e verão coisas terríveis, que de manhã dirão: tomara que já fosse noite, e ao cair a noite dirão: quem dera se fosse dia. O Senhor Deus fará voltar em navios para o Egito. E ainda que ele tenha dito que vocês nunca mais iriam para lá, ali vocês procurarão vender-se como escravo e escravas, e os seus inimigos e os egípcios, mas ninguém vai querer comprá-los. Eita! Aqui as consequências de obediência e desobediência, né? Por isso vamos obedecer ao Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 29, último capítulo do dia de hoje. O terceiro discurso de Moisés. Deus faz uma nova aliança com o povo. Estas são as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse
com que os israelitas, quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo. Então lhe disse: Quando vocês estavam no Egito, viram que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Durante 40 anos ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer, nem vinho ou cerveja para beber, mas Deus lhe deu tudo o que precisavam, a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor, o nosso Deus. Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, saíram com seus exércitos para lutar contra nós. Nós os derrotamos, ficamos com as terras deles e repartimos entre as tribos de Rubem e a de Gade e metade da tribo de Manassés. Portanto, cumpram todas as condições desta aliança para tudo o que fizerem deem certo. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor, nosso Deus, os chefes das tribos, os líderes, as autoridades, todos os animais, as crianças, as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor nosso Deus jurou que ia fazer. Ele está fazendo esta aliança com vocês hoje, para que sejam o seu povo escolhido e para que ele seja o Deus de vocês, conforme lhe prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês, que estão reunidos hoje aqui na presença do Senhor nosso Deus. É feita também com que todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembram da nossa vida no Egito. Lembram também dos países que atravessamos. Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoraram, as imagens de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Portanto, que nenhum de vocês, quer sejam homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça este juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue a sua maldade. Isso causaria a destruição de todos tantos bons como os maus. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso. Pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele, e os castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro, e ninguém lembrará mais dele. O Senhor os separará das tribos de Israel e os castigará conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita no livro da lei de Deus. No futuro, seus descendentes e os seus estrangeiros que virão de países distantes verão o resultado dos desastres e das doenças que o Senhor vai mandar a esta nação. O país ficará num deserto
coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações, nem colheitas, e nem erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão: por que Deus fez isso com este país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será: Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles, quando os tirou do Egito. Eles ajoelharam de outros deuses e o adoraram, deuses cujo amor eles não haviam sentido, deuses que não haviam indicado para serem adorados pelo povo. O Senhor Deus ficou irado com este povo e por isso castigou o país deles com todas as maldições escritas neste livro. Ele ficou tão irado, tão furioso, que arrancou da terra onde moravam e os jogou noutra terra, onde estão morando agora. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós, para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecemos a todas as suas leis. Glória a Deus! Concluímos então aí o 12º dia de leitura bíblica do desafio 72 dias. Deus abençoe você, Deus ilumine a sua vida. Não se esqueça, ore por Minas Gerais, ore pela sua nação, pela sua família, pelos governantes e Deus te abençoe e te prospere em tudo.